Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal Física em Minutos. Eu sou o professor Alex Nelson e nesse vídeo faremos uma incrível viagem ao coração do Renascimento, onde a fé e a razão colidiram, moldando o cenário teológico e científico do início do século XVI como nunca foi visto. Tá interessado? Então fica aí, depois da vinheta, tem mais! O século XVI ainda tinha como principal modelo cosmológico o modelo de Cláudio Ptolomeu, que sustentava que a Terra estava no centro do universo. Uma perspectiva que tinha implicações teológicas, uma vez que reforçava a visão de que a humanidade ocupava uma posição central e especial na criação divina. Podemos citar como exemplo a obra renascentista intitulada A Criação de Adão, feita por volta de 1511 pelo famoso artista italiano Michelangelo, no teto da Capela Sistina. Essa obra é a representação da passagem bíblica em que o Criador do mundo, Deus, dá origem à humanidade, simbolizada na figura do primeiro homem, Adão. Nela, Deus estende a sua mão em direção a Adão, que está prestes a receber a centelha da vida. A representação visual sugere que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, um conceito fundamentado na narrativa bíblica do livro Gênesis. E dessa forma, a criação de uma terra estacionária no centro do universo era considerada central para a compreensão teológica da posição da humanidade na criação divina, uma vez que acreditava-se que a Terra ocupava um lugar central e privilegiado no universo, com Deus tendo escolhido esse ponto como ponto de partida para a criação do universo, colocando o homem como a figura mais importante da sua criação. E, logicamente, no início desse século XVI, não podemos deixar de tocar na Reforma Protestante, que foi um movimento religioso que veio provocar impactos profundos na cristandade ocidental. Ela foi iniciada por líderes como Martim Lutero, João Calvino e outros reformadores, em que acabava se desafiando as práticas e as doutrinas estabelecidas pela Igreja Católica Romana. E quais seriam os principais aspectos dessa reforma protestante? Dentre elas, podemos citar a corrupção que estava havendo dentro da igreja, a venda de indulgências, ou seja, o cara levava uma vida promíscua, roubava, matava, e no seu leito de morte, ele fazia generosas doações para a igreja e acabava garantindo o seu perdão. Ou seja, essa percepção de que a salvação estava à venda acabou incomodando o homem daquela época. Acabou fazendo com que a igreja fosse bombardeada com críticas. Outra insatisfação era o papado. O papado ele tinha uma concentração de poder muito grande em suas mãos. Então ele acabava influenciando significativamente sobre questões políticas, interferindo em assuntos que eram exclusivamente do Estado e dos reinos. Outro problema também que causou a reforma protestante foi a imposição da igreja com relação a taxas e tributos para financiar suas atividades e projetos. Isso gerava grandes insatisfações, especialmente em regiões onde havia já um desejo por uma autonomia religiosa e política. Podemos citar também a tradução da Bíblia para as linguagens vernáculas, ou seja, as linguagens populares. O que acontece? Durante a Idade Média até o início da Idade Moderna, a maior parte da literatura e das atividades acadêmicas elas eram conduzidas em latim na Europa Ocidental. Ou seja, se você fosse à igreja tentar escutar a palavra de Deus, era tudo em latim. Ou seja, se você não soubesse latim, você não tinha acesso a essa palavra. No entanto, à medida que a sociedade ela vai evoluindo, surge um interesse crescente em tornar essa informação mais acessível às pessoas comuns. Isso vai levar à tradução de textos importantes, inclusive a Bíblia, para linguagens faladas pelas comunidades locais. Isso acabou desafiando a ideia de que apenas a hierarquia da igreja poderia interpretar a palavra de Deus, causando um mal-estar muito grande dentro da Igreja Católica. E dentro desse contexto que foi falado, havia um descontentamento político muito grande e um crescimento de um nacionalismo que vai influenciar toda aquela época. O desejo de autonomia política e religiosa
estava presente em muitas regiões. Líderes políticos, como príncipes e monarcas, buscavam maior controle sobre assuntos religiosos dentro de seu próprio território. Logo, adotar a reforma protestante oferecia a esses líderes a chance de estabelecer uma igreja nacional sob seu controle, o que reforçaria a sua autonomia e soberania. O nacionalismo desempenha um papel importante em muitas áreas onde o sentimento de uma identidade nacional estava em ascensão. A adoção da reforma poderia ser vista como um ato de afirmação da identidade nacional, separando-se da autoridade supranacional da Igreja Católica, estabelecendo uma Igreja Nacional com ritos e liturgias que refletiriam a cultura local. Outra situação é a influência do humanismo. Os ideais humanistas do Renascimento estimulariam o desejo por conhecimento, educação e pensamento crítico. Muitos humanistas começaram a questionar as tradições e práticas da Igreja. O século XVI, dessa forma, foi um período tumultuado, marcado pela Reforma Protestante. Dentro desse contexto, a Igreja Católica estava preocupada em preservar sua autoridade e evitar divisões dentro da comunidade cristã. Qualquer movimento percebido como desafiador à sua ortodoxia católica poderia ser tratado como algo suspeito. Houve até casos em que alguns cientistas foram confrontados com a oposição da Igreja Católica, principalmente quando sua descoberta pareceu estar em conflito com a interpretação teológica predominante na época. Na figura, nós temos a imagem de Martim Lutero, fixando as 95 teses na parede do castelo de Wittenberg em 1517, onde para muitos foi o início da Reforma Protestante. E dessa forma a Igreja começa a ter uma percepção maior sobre o conceito de heresia. A heresia geralmente envolve a distorção de ensinamentos essenciais ou dogmas considerados fundamentais. Em alguns casos, as ideias científicas foram erroneamente percebidas como heréticas, ou seja, eram consideradas distorções daqueles dogmas da Igreja Católica. A Igreja, temendo perturbações da sua ordem social e teológica, associava frequentemente as ideias não conformes com heresia, o que poderia resultar em perseguição e censura. E dentro desse contexto, a Igreja vai se encontrar extremamente atacada, sendo severamente questionados seus ensinamentos, tendo seu poder e o seu domínio cada vez mais enfraquecido. A Igreja estava preocupada em preservar sua autoridade e evitar divisões dentro da comunidade cristã. Começava, nesse momento, a surgir focos do luteranismo na Alemanha e na Escandinávia, do calvinismo na Suíça, na França, na Escócia e em parte dos Países Baixos, sem falar no mecanismo na Inglaterra de Henrique VIII, que rompe completamente com a Igreja Católica. Dessa forma, para a Igreja Católica, qualquer movimento que desafiasse os ensinamentos poderia ser tratado como algo extremamente suspeito. E lógico que, à medida que a ciência vai avançando, essas novas descobertas pareciam estar cada vez mais em conflito com as interpretações teológicas predominantes na época, o que acabou provocando um confronto com alguns cientistas. Dessa forma, a Igreja tinha um grande desafio, dentre eles, sustentar a cosmologia tradicional. As descobertas futuras de alguns cientistas como Copérnico e Galileu, que sustentariam a teoria heliocêntrica, onde a Terra orbita o Sol, desafiariam a visão geocêntrica tradicional, que colocava a Terra no centro do universo. Lembrando, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou a Terra no centro do universo. Então, se alguém aparece e questiona isso, dizendo que a Terra não estaria no centro do universo, você estaria meio que desafiando tudo aquilo que a Igreja ensina. Estaria destruindo os conceitos que a Igreja tentava passar. E dessa forma, foi percebido como uma ameaça às interpretações literais de algumas passagens bíblicas que eram interpretadas como indicativo de um modelo geocêntrico. Outra situação era que a Igreja começava a perder a sua autoridade, a sua tradição começava a ficar abalada. A Igreja Católica, durante esse período, desempenhava um papel significativo na interpretação e na definição da verdade teológica e científica, ou seja,
tudo aquilo que a igreja passava era verdade absoluta, tudo aquilo que ela ensinava deveria ser seguido. Qualquer ideia que desafiasse a visão estabelecida poderia ser vista como uma ameaça à autoridade da igreja e à sua tradição teológica. Então, como uma forma de resposta à reforma protestante, né, que a igreja ela estava sendo bombardeada, criticada pela venda de indulgências, pelos altos tributos que ela cobrava, pelo domínio papal na época, e sem contar, né, dos crescentes cientistas que começavam a olhar para o céu e começavam a questionar os ensinamentos da Igreja Católica, né? Ideias essas que foram consideradas heréticas, heresias, né? Você dizer que a Terra não estava no centro do universo, né? Você estava blasfemando, você estava indo contra todo o ensinamento que seria considerado a verdade imposta pela Igreja Católica. Surge então em 1542, né, com o Papa Paulo III, o estabelecimento da Congregação para a Doutrina da Fé, originalmente conhecida como o Santo Ofício. Inicialmente, as instituições eram conhecidas como o Supremo e Sagrado Tribunal da Inquisição, e o seu papel básico era julgar os casos de heresia, apostásia, né, que seria o abandono da fé ou a troca de religião, né, não era aceitável na época, ou outros desvios doutrinários, né. Então, o que a gente tem que fixar e levar é que, nesse período, entre os séculos XV, XVI e XVII, estava em pleno vigor a Santa Inquisição, que punia severamente quem ousasse a voltar-se contra os ensinamentos da Igreja Católica. Então, nas nossas próximas aulas, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns cientistas, como Copérnico, Giordano Bruno e até Galileu. Eles viveram nesse período e suas contribuições científicas esbarravam nessas doutrinas da Igreja Católica, nessas doutrinas teológicas. E se você gostou desse vídeo, vai lá, faça um comentário, curta a nossa página, se inscreva no canal se você ainda não fez e não esqueça de apertar o sininho para você continuar recebendo as atualizações do nosso canal. Até a próxima e um grande abraço!